Boa tarde. Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Corações Partidos, que é uma conversa sobre luto e melancolia. E pensando nesse assunto, nessa obra que tem bastante assunto, né, bastante conteúdo para a gente estar falando, que é o luto e a melancolia, me veio à cabeça o tema de duas músicas muito conhecidas que falam muito sobre a dor dos corações partidos, falam muito sobre melancolia de uma forma poética, né? Que é a música da Maísa, uma cantora da MPB famosa, já falecida, que também era conhecida como uma cantora da sofrência. E a música que eu escolhi pra gente estar falando sobre esse assunto é Se Meu Mundo Caiu, Eu Que Aprenda a Levantar. E uma adaptação feita pelo Wisnik, um outro cantor que eu gosto muito, de MPB, que suavizou colocando Se Meu Mundo Cair, que caia devagar e que eu aprenda a levitar. E aí, partindo aí dessa temática poética, a nossa conversa hoje é sobre luto e melancolia, sobre as nossas escolhas amorosas, sobre o amor narcísico e sobre o apaixonamento em Freud, né? Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto que faz os nossos corações partirem, vez ou outra aí na nossa jornada da vida. Bom, vamos começar falando sobre o amor e as nossas escolhas, a escolha dos nossos objetos, né, ou parceiros amorosos, que para a psicanálise tem muito a ver com o nosso espelho, né, com o nosso lado narcísico, as nossas escolhas amorosas, na maior parte das vezes é uma escolha narcísica, né, o outro acaba sendo o nosso espelho, tanto em características físicas como também características de personalidade. Muito a gente se vê no outro, né, quando escolhe, ou quando não se vê, procura nesse outro algo que gostaria que pertencesse a nós, né? Então acaba sendo uma escolha narcísica da mesma forma. Bom, o apaixonamento pro Freud também tem esse viés narcísico, assim como para o Lacan, né, que foi um outro autor importante aí na psicanálise, que vê o amor, todo tipo de amor e de paixão, como um reflexo narcísico. Bom, o apaixonamento pro Freud me apaixono pelo ideal de eu, ou seja, é um amor, é uma escolha narcísica. Essa escolha narcísica muitas vezes na forma da gente escolher um outro, faz com que a gente se confunda, obviamente, né? O amor por si só, o sentimento por si só, já é algo muito confuso. Se a gente for pensar num amor, numa escolha amorosa e objetal que seja narcísica, ou seja, que seja uma projeção de nós, é óbvio que isso vai acabar confundindo. Mas todas as relações afetivas são feitas disso, né? Dessa escolha narcísica. E é obviamente que é um processo inconsciente, então a gente nem sabe que está escolhendo baseado nisso. E isso é uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo, com análise, com autoconhecimento e principalmente com amadurecimento, né? Que a gente consegue observar nas nossas repetições, na forma como a gente repete, o que é que está sendo baseado numa escolha narcísica e o que é que não está sendo. Ainda assim, com essa confusão toda que são as paixões, os amores, cai, levanta e tudo mais, ainda assim, a Maria Homem, uma outra psicanalista que eu gosto muito, sigo e acompanho, ela deixou uma mensagem no Dia dos Namorados que eu achei muito interessante partilhar com vocês para que a gente pense sobre isso. Ainda assim, com todas as camadas delirantes, sejam nossas ou do outro, com todas as ilusões que a gente vem a ter, assim como o outro vem a trazer para nós, embarque nessa ideia de construir um laço com o outro, uma troca com alguém. Alguém para conversar, alguém para beijar, alguém para amar, alguém para fazer sexo, alguém para você chamar de seu. Um brinde aos amores possíveis. Se for recíproco, vale tudo. Tá valendo. A vida, por essência, ela é muito só, muito solitária e também curta. Por essa razão, vale a pena investir nos encontros, para que a nossa vida não seja tão solitária e para que a gente encontre nessa jornada
um gozo, uma alegria, um conhecimento, um desabrochar, um amadurecimento e enfim, que a gente possa entender o sofrimento e as dores da vida como algo que pode ser muito pesado e fazer com que o nosso mundo caia, mas também como algo que vem para ensinar alguma coisa e pode nos ensinar a levitar. Bom, se as relações hoje estão cada vez mais narcísicas, a gente deve entender que muito desse narcisismo presente na sociedade, muito do que é hiperativo, né, de gozo, inclusive nas escolhas amorosas, tem a ver com aquilo que a sociedade cultua como algo de valor, né? Então são os modismos, são os ideais de par perfeito, só aquele modelinho, com aquele corpo, com aquele cabelinho, com aquela forma de falar e etc, e etc. Só que na realidade a coisa não funciona assim, porque gosto é muito peculiar, cada um tem o seu e muitas das vezes as pessoas sofrem por se negar a seguir aquilo que realmente deseja, que gosta em alguém, para seguir algo que o grupo de amigos acha interessante, o pessoal que anda acha interessante, ou é papai e mamãe que projetou isso, e aí você vai seguindo coisas que não necessariamente são o seu desejo, mas algo que a sua roda social coloca como algo de valor. E aí, pra gente não ficar feio na foto, a gente acaba seguindo, né? Talvez para ter mais curtidas, aplausos, enfim. Os supermercados são variados, as opções também, porém quantidade não é qualidade. E muitas das vezes acompanhar esse tipo de modinha ou de cultuação daquilo que é bacana traz muita solidão, vazio e angústia. Muita angústia. Bom, a pessoa quando está em luto, né, falando ainda das perdas aí, ela leva um tempo para se reconstituir disso. Né, o sujeito vai se recompondo com o tempo, cada um tem o seu tempo, né, não existe um tempo único para cada um que sofre uma perda conseguir se recompor disso. Isso demanda trabalho psíquico e tempo. E a gente tem que ter paciência, porque não somos iguais, temos a nossa singularidade, a nossa individualidade, então não tem como sofrer todo mundo igual e nem no mesmo tempo. A ideia de que eu aprenda a levitar é a seguinte, quer dizer... Aprender a levantar quer dizer que o peso, que eu levante com todo esse peso, que a dor e a perda causa na gente. Que eu aprenda a levitar é transcender, é não tornar tão pesado, mas sim aprender algo de positivo nesse caos. E isso torna mais leve. Atentos, muitos dos nossos apegos são pesos. Se livrar dessa tralha é aprender a levitar.